E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês e mais um vídeo de anime. Dessa vez a gente vai falar dele, do polêmico Kaifuku, tá? Então já saiu os dois primeiros episódios, estava esperando pra isso acontecer. E o primeiro episódio foi de boa, mas o segundo a gente tem que comentar sobre ele. Então já vai deixando um like aí, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando do episódio, ativa o sininho pra vocês sempre seguirem os próximos vídeos do canal, beleza? Então, Kaifuku, e aí? Eita, esse aí tá pesado, hein, cara? O primeiro episódio, ele foi mais calmo, então deu uma introdução ali ao protagonista, que já mostra ele no futuro, então mostra o que aconteceu com ele. Ele foi envenenado, né, pelas pessoas, ele se tornou um herói e ele é um herói da cura, e como as pessoas achavam que ele era alguém muito inútil, ele é o herói da cura, ele também não queria curar, porque quando você cura alguém, ele se machuca, ele sente a dor daquela pessoa, então é muito perigoso pra ele também, então ele não queria fazer isso. E aí eles envenenaram o cara, drogaram ele e fizeram coisas terríveis que a gente vê pelo menos uma parte delas ali no segundo episódio. E nesse primeiro a gente já vê ele no futuro, depois de muito tempo ele ter sofrido várias e várias coisas aí, ele tá enfrentando, né, junto com as outras pessoas ali que a gente vai acompanhar depois, eles estão enfrentando o Rei Demônio e no caso eles estão perdendo, e aí o protagonista ele acaba adquirindo um poder, depois de tanto envenenarem ele adquire um poder de combater qualquer tipo de toxina, então qualquer tipo de veneno, ele não pode ser envenenado. E aí ele acorda porque ele estava meio em transe por causa das drogas e tal, porque ele usava muita droga, né? No caso eles deram, ele ficou viciado por causa disso, né? E aí ele vence o demônio, só que aí ele consegue uma pedra para voltar no tempo. E quando ele volta no tempo ele promete que vai fazer uma vingança gigante aí sobre as pessoas que fizeram mal a ele. Então o primeiro episódio é mais ou menos isso, depois mostra ele no passado, e aí ele conseguindo reverter ali as memórias, então ele se lembra de tudo que aconteceu, porque diz que ele consegue um poder mágico ali no lago, para ele poder ver uns negócios nas pessoas, então ele pode ver os status ali daquelas pessoas, e com isso também ele destrava essa memória que ele consegue ver todo o passado dele, e assim ele bola a vingança dele. Então ele já se prepara, ele sabe que ele vai ser drogado, ele já sabe todos os passos que vai acontecer, então ele já sabe que vai ser drogado, o que vão fazer com ele. E o que acontece? Ele simplesmente vai comendo cogumelos venenosos, esse tipo de coisa, pra o negócio das toxinas lá, aquela habilidade, já aparecer com mais facilidade. E aí ele descobre que ele se tornou um herói, né? Ele já sabia que ia se tornar um herói naquele dia, que ia vir a antagonista, aquele que é a primeira pessoa que ele vai fazer a vingança dele, porque esse anime é galhofa, ele é um anime de vingança de um cara que foi judiado ali por muito tempo e quer se vingar de todo mundo. Então ele vai para aquele reino, né? A princesa vai lá e leva ele pro reino, mostra como é que é lá. Ela parece uma pessoa super boa. O primeiro episódio é muito enganoso, porque ela parece uma pessoa super boa, né? Ele cura uma das cavaleiras que aparece lá, ela tá sem braço e ele cura ela, então o braço aparece de novo. A habilidade dele é realmente muito forte, só que ele sente toda a dor que aquele cavaleiro passou, né? Então pra ele também é muito ruim. E uma coisa a mais, ele consegue drenar ali os poderes, então ele meio que faz uma cópia dos poderes ali daquela pessoa. Por exemplo, essa cavaleira que ele curou é uma cavaleira muito forte do reino, então ele drenou todos os poderes dela, não quer dizer que tirou tudo, né? Ela ainda tem os poderes dela, mas ele conseguiu fazer uma cópia. Acho a melhor forma de explicar ali, né? E aí mostra o primeiro episódio, aquela princesa que parecia no começo uma pessoa boa e na verdade é um monstro. E aí no segundo episódio, que eu acho que deixa mais explícito isso, eu assisti tanto censurado, pelo menos o primeiro episódio, e depois eu assisti sem censura, tanto o primeiro como o segundo. No primeiro episódio não tem tanta coisa assim pra se censurar, mas tem cenas mais 18, né? Vamos colocar dessa forma. Então o protagonista fazendo ali com algumas empregadas, que a gente depois descobre que são cavaleiros. Por quê? Porque quando alguém faz sexo com algum herói ou heroína, ele upa de nível, então ele consegue passar ali de um certo quantidade de níveis que ele chegou. Por exemplo, ele chegou no nível 10, se ele fizer aquelas coisas com um herói ou uma heroína, ele consegue subir de nível mais do que isso. E no primeiro episódio aparece dessa forma mais, vamos dizer, menos pesada. Já no segundo episódio
meu Deus do céu, a gente vê pelo menos uma parte do que ele passou. Então, ele tá lá na masmorra, ele tão dando drogas pra ele, então ele tá ficando viciado, ele tá ficando dependente daquela droga, então ele é simplesmente um cachorro. Até mostra a princesa lá tratando ele como um cachorro, né, pisando na cabeça dele, dando chute naquele lugar dele, né, e dando mais droga pra ele ficar realmente viciado, pra ele se tornar mero um bicho. Por quê? Além de ele ter esse poder de cura, ele pode curar qualquer um. Enquanto ele está curando, por sinal, quando ele cura, ele automaticamente já pega ali os poderes daquela pessoa. Então ele curou várias e várias pessoas, principalmente quando eles estavam ali fazendo muitas coisas com ele. Então tinha homem, tinha mulher com homem fazendo aquelas coisas, né, com o protagonista, mas o protagonista parecia só um boneco. Então é muito pesado as cenas. E se você assistir sem censura, realmente bate à beira do hentai. Cara, só faltava um mosaico, né? Mostrar as partes e aí um mosaico. Mas até aí, quem já assistiu Yosuga no Sora, é a mesma coisa ali, as cenas de mais 18. Então, gente, é pesadíssimo e é um mal-estar ali de ficar assistindo aquele negócio e o protagonista sofrendo e as pessoas fazendo aquilo com ele e ele não tem como reagir porque ele tá drogado. Então a única coisa que ele tá pensando ali é mais droga, mais droga, mais droga. Até com o momento que eles dão uma quantidade X ali, e como ele já sabia que isso tudo ia acontecer, ele se preparou antes, né? Ele comeu lá as ervas venenosas, os cogumelos venenosos, então durou menos tempo. E aí nesse segundo episódio já mostra ele adquirindo essa habilidade de conter o veneno e vai bolar vingança contra a princesa, que é a primeira ali na lista dele, vamos dizer assim. Eu não acredito também que passaram isso na televisão, gente, isso é muito pesado. Então ele consegue sair ali da prisão, ele se transforma num outro guarda, ele transforma aquele guarda que também judiou ele, transforma ele no físico dele, então a aparência, tudo, o guarda se transforma e ele se transforma no guarda, né? E aí ele engana lá a princesa para dar uma mensagem para ela, e como ele já tem a habilidade, por exemplo, daquela cavaleira que é super poderosa, ele mata as duas mulheres que estavam lá e começa a fazer um negócio com a vilã da série, por assim dizer. Então, ele faz primeiro um jogo que começa a quebrar todos os dedos dela, e ele fala, se eu quebrar os seus 10 dedos e você aguentar, a gente para por aqui, minha vingança já tá feita. E ele mostra, não censuram nada, os 10 dedos dela sendo quebrados um por um, até que quebrou todos os dedos, e aí ele vai lá e cura ela de novo e fala que vai recomeçar o jogo. Nossa, é muito pesado. E aí, consequentemente, ele quebra mais um e ela grita, ela não consegue mais sentir dor. E aí aparece o que ele faz com ela, né? E aí, não tem nem como falar, cara, é muito pesado, né? E aí ele pega uma barra de ferro quente que ele queimou lá no fogo e fala pra ela escolher qual que ele escolhe, se é ele ou ela, né? Eu acho que já dá pra vocês entenderem aí. E, é horrível de se assistir, cara, é um bagulho bem pesado. Isso porque eu tô falando pra você, eu já li o mangá, então eu já sabia o que aconteceu, só não acreditava que eles iam adaptar aquilo, tipo, certinho, certinho, mostrar as cenas. Novamente, eles só não mostram as partes íntimas, né? Não é um hentai, né? Ele bate a beira do hentai, esse que tá o problema, porque passou na televisão, cara, isso é incrível, né? Eles terem deixado passar um negócio deles na televisão, né? E aí ele faz o que faz com ela, né? Acontece o ato, eles fazem ali, ele xinga ela de todo nome possível e aí faz ela virar um cachorrinho também, chamar ele de mestre e esse tipo de coisa, né? Porque ela é uma porca e assim por diante, é um negócio realmente tenebroso. E aí ele apaga as memórias dela, e muda umas partes da feição do rosto dela, então as pessoas não vão ter facilidade de reconhecer ela ali na hora, né? Então, e aí depois no final do episódio mostra que ele engana ela falando que na verdade é um mestre dela, que ela tem que servir ele a qualquer momento que ele quiser. E eles fazem mais uma vez, só que essa cena não mostra, e vai ser assim, gente. Como eu falei, esse segundo episódio, o primeiro nem tanto, o primeiro nem foi tão pesado, mas esse segundo episódio foi pesadíssimo, isso porque ainda não chegou nas partes mais pesadas, porque essa é a primeira das vinganças dele. Ainda tem outras pessoas que judiaram dele, então tem uma cavaleira que agredia ele, batia ele com tudo, só por causa que a princesa dava atenção pra ele. Tem um outro cara que fazia
atos mais 18 ali com o protagonista também, então enforcava ele enquanto estava fazendo aquilo, realmente um negócio tenebroso, e ele vai se vingar de todas essas pessoas aí. Isso além de outras, ainda tem outras aí que não apareceram na série, só apareceram ali em imagens, esse tipo de coisa, que ele também vai se vingar, gente. E cara, se vocês acharam pesado esse segundo episódio, espere os próximos. As próximas vinganças vão ser, cara, um nível a mais. E é isso, esse anime cara, pra você ver um trash, pra você ver uma vingança super gigante de um cara que sofreu pra caramba, né? A gente só vê nesse segundo episódio um fragmento. Ele passou ali, eu acho que só 6 meses que ele tava sofrendo esse negócio. No outro, na vida passada dele, vamos colocar dessa forma, ele sofreu, acho que durante anos. Então, é terrível o que acontece ali. É um anime bem pesado. Não é um anime pra todo mundo. É um anime pra quem realmente quer ver essa vingança super forte, assim. Se a gente pensava que Shield Hero era pesado naquele começo lá da traição e tal, de falar que aconteceu aquilo com aquela princesa, Shield Hero é brincadeira de criança comparado a Kaifuku. É pesado mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí nos comentários, gente, o que vocês estão achando desse anime hentai, não sei como dizer isso, mas nesse anime super pesado, dessa vingança super pesada. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, tá bom? Então vamos acompanhar. Quando aparecer os próximos episódios aí mais tensos, mais pesados, a gente vem comentar pra ver se eles realmente chegaram nesse nível de mostrar essas coisas, né? Então espero que vocês tenham gostado e tchau!